Boa noite, graça e paz a todos. Curva a tua cabeça, vamos orar primeiro. O texto é um pouquinho longo, então vamos orar primeiro. Né? Santo Deus, rogamos mais uma vez a Ti que o Senhor nos ilumine, que o Senhor possa falar com nós, que o Senhor possa falar com nossos corações, que a Tua palavra possa penetrar em nossa alma, que possamos de fato nos voltar para Ti, que possamos de fato reconhecer Tua grandeza, Teu amor, Tua misericórdia, Tua graça, que possamos de fato entender o quão pequenos somos, o quão miseráveis nós somos e como dependemos de Ti, do Teu amor, da Tua graça, da Tua proteção, de tudo, do Senhor. Nos ensina, fala conosco, que nosso coração possa estar voltado para Ti. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo em 2 Reis, segundo livro de Reis. A gente vai fazer um panorama, uma leitura um pouco mais panorâmica, dos capítulos 18 a 19, cuja a gente vai tratar de um tema que é a arrogância humana, né? Como Deus lida com o ser humano, né? Ou como Deus lida, por exemplo, com a própria história da humanidade. 2 de Reis, capítulos 18 e capítulo 19. Amém? Todos abriram? Bom, só para, se você quiser anotar, esse texto que a gente vai ver aí, você vai encontrar também em Isaías 36 e 37 e em 2 Crônicas, capítulo 32, que é o mesmo relato aqui. Primeiro de tudo, né? A gente vai lidar com o rei Ezequias, né? Ezequias, ele é o 12º rei de Judá. Só lembrando, né? Israel foi dividida, né? As 12 tribos foram divididas. Parte fica com Israel e 2 tribos, ou uma tribo, no caso Judá. Então você fica reino de Israel e de Judá. Nessa divisão, isso após, óbvio, Davi, né? Quem divide as tribos em, vamos dizer assim, em juízo é Salomão, né, que se rebela, e aí os seus filhos, Abias, Asa e tantos outros. Você tem a divisão de tribos, né? 12 tribos você divide, 10 ficam com Israel e duas aqui provavelmente seja Benjamim ajudando Judá. Qual é a diferença de Judá para Israel? Em Israel, nenhum rei dos 19 reis pós-divisão de tribo, nenhum rei dos 19 reis foram justos. Todos foram ímpios. Todos os reis, de Jeroboão I ao último rei Oséias, que é o último rei de Israel, todos foram ímpios. Nenhum rei se voltou para Deus. Todos fizeram o que era mal, à semelhança de Jeroboão I. Construíram ídolos, queimaram seus filhos em sacrifícios a Moloque e a outros deuses pagãos da época. Todos, sem exceção, foram ímpios. Já em Judá é diferente. Judá você tem reis ímpios, por exemplo Manassés, mas que se convertem, tornam-se justos. Há reis que começam justos, tornam-se ímpios. Então você tem aqui esse alto e baixo em Judá. Rei ímpio, rei justo, o rei justo que se torna ímpio, o rei ímpio que se torna justo. Você tem essa variação, se é que a gente pode colocar dessa forma. Ezequias, que é o rei que a gente vai ver aí,
versículo 18. Aliás, perdão, capítulo 18, versículo 1. Você tem aí... deixa eu passar. Que esse rei Ezequias, ele é filho de Acaz, rei de Judá, que é o 11º rei de Judá. A grande pergunta é, quem é Acaz? Antes da gente entrar em Ezequias, né? Acaz, a semelhança dos reis de Israel, também foi um rei ímpio. Capítulo 16, volta um pouquinho. Vamos conhecer um pouquinho Acaz. Olha o que ele faz aí, por exemplo, no versículo 2. O texto diz que ele não faz ou não fez o que era correto diante de Deus, como fez Davi. Olha o que ele vai fazer. Versículo 3. Ele queima seu filho em sacrifício aos deuses pagãos da época. Versículo 4. Ele sacrifica nos altos, né? Ele traz culto aos deuses da época. Versículo 7, ele faz uma espécie de uma aliança aí com o rei assírio Tiglat-Pileser, né? Acho que esse é o nome correto, né? Por causa de um conflito que ele tem com Israel e com os sírios. Isso aí você tem nos versículos de 5 a 6. O que vai acontecer? Acaz, então, com a ajuda da Assíria, ele consegue vencer aí, versículo 9, os sírios. Então há essa aliança que ele faz com esse rei pagão assírio chamado Tiglat-Pileser. O que vai acontecer? Como esse rei o ajudou, ou venceu os sírios, que eram inimigos de Judá, o que vai acontecer? Ele forma uma aliança. Como resultado dessa aliança, para poder agradar, vamos dizer assim, ao rei sírio, ele constrói uma espécie de um altar grande, um grande altar, que é o que ele vai dizer nos versículos de 10 a 12. Substituindo então o culto que havia em Judá, o culto a Deus, né? É o que você vê aí, por exemplo, no versículo 14 do capítulo 16. Ele começa a fazer sacrifícios nesse altar, versículo 15. Então, ele muda tudo isso. Ele muda toda a adoração, todo o culto a Deus, para poder manter essa aliança com o rei assírio, porque o rei assírio o ajudou contra Israel e ajudou contra os sírios. O problema é, né, que esse rei assírio, ele trouxe mais danos para ajudar do que propriamente o ajudou. É o que você vai ver, por exemplo, não aí, né, no texto, mas a 2 de Crônicas, capítulo 28, não vou pedir para você abrir lá, versículos de 20 a 21, você vai ver que esse rei assírio, ele traz mais danos para ajudar do que mais propriamente ajuda. Ele, vamos dizer assim, trai o rei de Judá, ele não ajuda. Então perceba, ele muda o culto, ele praticamente abomina o templo, porque ele fecha o templo, ele impede a adoração ao templo, ele deixa o templo em ruínas. O culto acabou, o templo praticamente destruído e saqueado pelo próprio rei de Judá. Como eu disse, em oferecimento ou em benefício dessa suposta aliança de proteção do rei. O que isso tem a ver? Quando ele morre, surge Ezequias. Diferente desse rei, Ezequias, logo no início do seu reinado, Ezequias busca a Deus. O que ele faz em primeiro lugar? Ele começa a reconstruir o culto de novo, que Acaz havia substituído e havia fechado as portas. Ezequias, então, ele começa a colocar, vamos dizer assim, o culto no seu devido lugar. Ele abre as portas do templo. Isso você vai ver em 2 de Crônicas, capítulo 29 a 30, quando Ezequias, no início já do seu reinado, também Isaías, no início do seu reinado, por exemplo, a Páscoa é restaurada.
Os sábados são guardados outra vez. O culto a Deus é restaurado pelo rei Ezequias. Ele é um rei justo que busca a Deus, que teme a Deus. Em contrapartida, ou melhor, ao contrário do rei Acais, que era um rei ímpio. Então, é nesse contexto de conflito, de restauração de adoração, que surge Ezequias. Ele tenta colocar, vamos dizer assim, uma regra de novo no culto que o seu filho quebrou. Ele chama o povo para buscar a Deus. O problema é que a semelhança do conflito que o seu filho enfrentou com a Síria, aqui no seu reinado também ele vai enfrentar. A diferença é que você tem uma mudança de rei. Lá você tem Tiglat-Pileser, aqui você tem um rei assírio, Senaqueribe, que também vai entrar em conflitos com Judá, com Israel. E o detalhe é o seguinte, já que nessa época Israel praticamente não existe mais. Israel está na Síria e a Síria está em Israel, por causa do juízo de Deus sobre o povo. Lembra do que eu disse para vocês? Nenhum rei de Israel, pós divisão de tribos, foi justo. Todos foram ímpios. Resultado, então, cativeiro. O rei assírio, ele quer fazer a mesma coisa em Judá. Ele quer pegar Judá e levar para a Síria e a Síria para Judá. Esse que é o plano dele. E aqui é onde vai entrar a primeira parte da nossa mensagem, que é a afronta desse rei Senaqueribe, com o intuito, como eu disse, de levar Judá para a Síria e a Síria para Judá. É aqui onde a gente entra na primeira parte, que é a afronta do rei assírio. Versículo 13, agora do capítulo 18. Diz assim: no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. Então ele começou a conquistar essas cidades de Judá, cidades fortificadas. O que vai acontecer? Versículo 14. O rei se volta para o rei assírio, oferece, vamos dizer assim, tributos a esse rei. Ele quer pagar, ele vai pagar tudo que o rei exigir dele para manter essa paz, porque ele não quer guerra. É o que você vai ver aí, lá no finalzinho do versículo 14, que o rei assírio coloca um imposto absurdo para manter essa paz. Ezequias paga esse imposto. A semelhança de Acais, ele também tira dos tesouros, por exemplo, do templo, para poder pagar esse imposto que o rei havia cobrado. O que era comum na época, né, que para quem quisesse evitar, por exemplo, guerras e morte na sua própria terra, né? Olha o versículo 16. Ele tira a riqueza do templo para oferecer ao rei, para poder evitar essa guerra. O problema é, o rei não aceitou, ou pelo menos aceitou em parte, mas parece que trai esse acordo que ele havia feito com o rei. Versículo 17. Porém, enviou Tartã, Rabsarias e Rabsaque com um grande exército de Laquis ao rei Ezequias. Em Jerusalém, eles subiram a Jerusalém. Quando chegaram, pararam ao pé do aqueduto do açude superior, que fica ao lado do caminho do campo do lavandeiro, e mandaram chamar o rei. E aí vem o mordomo do rei, vem o escrivão e vem o cronista. São os representantes, então, vamos dizer assim, da realeza, para poder encontrar com esses representantes também da realeza assíria, né? Agora, preste atenção no que eles vão dizer. Eles estão diante de um muro que Ezequias começa a reconstruir esses muros. Lembra o que foi que o rei o seu filho fez com Judá, né? Praticamente destruiu o templo, praticamente acabou com a cidade.
Então ele está fazendo esses muros, o povo está em cima do muro e está ouvindo a conversa. Eles chegam diante dos seus representantes e o povo está aqui no muro ouvindo a conversa. Olha só, versículo 19. Então disse Rabsaque, né? Dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o sumo rei, né? O poderoso rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que tens? Tua estratégia e teu poder para a guerra são inúteis. Em quem ele tem confiado? Para se voltares contra mim. Né? Versículo 21. Tem confiado nesse caniço quebrado que é o Egito? Que atravessa e perfura a mão de quem se apoia nele? O faraó do Egito, assim é para todo aquele que confia nele. Versículo 22. Mas porém se disseres, nós confiamos no Senhor nosso Deus, por acaso não foram dele que os santuários, os altares que Ezequias tirou de Jerusalém, e de fato Ezequias fez isso na reconstrução do culto a Deus. Agora, pois, assume o compromisso com o meu senhor, o rei da Síria, e eu darei 2.000 cavalos, se tiveres quem montá-lo. Como poderia derrubar um só príncipe dos menores servos do meu senhor, quando estás confiando no Egito para obter cavaleiros? Versículo 25. Por acaso eu teria vindo atacar e destruir este lugar sem o Senhor? Foi o Senhor que me ordenou, ataque e destrói. Então, vamos parar aqui, né? Preste atenção. A primeira afronta dele é dizer, quem é o rei de vocês para dizer, não, a nossa confiança é no Egito. Ele compara aqui o Egito, o rei do Egito aqui é uma espécie de um galho. Então você imagina aqui um galho fino, no qual você tenta se equilibrar. O que vai acontecer com um galho fino que você tenta se equilibrar? Ele vai quebrar e o máximo que vai acontecer é furar sua mão. Você não tem como, de forma alguma, ter segurança num galho fino. O máximo que vai acontecer é você se ferir, mas você vai cair do mesmo jeito. O Egito, então, segundo ele, não é nada. Só que ele coloca a afronta agora para o Deus de Israel. Quem é o Deus de vocês? Para que vocês tenham confiança. Eu quero que você perceba o tom da conversa dele. Começa perguntando que confiança é essa que eles têm. Se é no Egito, o Egito não é nada. Se é em Deus, Deus não é nada. Quero que você preste atenção no teor dessa arrogância do próprio rei assírio. Olha o versículo 26. Os representantes então de Judá, eles pedem, né, para esses representantes assírios falarem com o povo, não em aramaico, né, que era a língua, vamos dizer assim, diplomata, que poucos entendiam. Era mais a língua entre a liderança, né, para tentar construir alianças de paz e algo do tipo. Só que a resposta dos assírios é o seguinte, versículo 27. Porém, Rabsaque lhe disse, por acaso o meu senhor mandou dizer essas coisas a teu senhor somente a ti, e não aos homens que estão sentados em cima do muro, que juntamente com vocês comerão excremento e beberão urina? Você vê o teor da conversa do cara. Fale com o povo numa língua um pouco mais diplomata, né? Alguns vão entender, outros não. Ele disse, não, eu vou falar na língua do povo. Vem cá, será que o povo, por desconhecer esse decreto do rei assírio, vão à semelhança de você comer excremento ou fezes e beber urina, assim como você? Qual o ponto dele aqui? O sítio a Judá durou mais ou menos 1 ano. Água potável, né, foi cortada pelos assírios, também os alimentos. O que restava para o povo? Comer fezes e beber urina, mais nada. Veja o teor do diálogo deles. Você vê como eles são ruins mesmo. Só que isso vai piorar, né? Olha aí, por exemplo, versículo 29. Assim diz o rei,
Não deixe que Ezequias vos engane, porque ele não será capaz de livrar da minha mão. Nem deixe que Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: certamente o Senhor nos livrará e livrará essa cidade, e não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, pois diz o rei da Síria: façam paz comigo, vinde a mim, e assim cada um comerá da sua vide e da sua figueira, e beberá água de sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra semelhante à vossa, de trigo, de vinho, de pão, de vinhas, terra de azeite, de oliveira, de mel, para que vivam e não morram. Não dê ouvidos a Ezequias, que vos engane, dizendo: o Senhor nos livrará. Versículo 33, por acaso os deuses das nações puderam livrar a sua terra dos reis da Síria, do rei assírio? Versículo 34, onde estão os deuses de Ramate, de Arpade, Sefarvaim e de Rena? Por acaso livraram Samaria de minha mão? É só se lembrar de Israel aqui, né? Versículo 35, dentre todos os deuses da terra, quais são os que livraram a sua terra da minha mão? E o Senhor livrará Jerusalém das minhas mãos? Vamos parar aqui. Vamos refletir um pouco, né, de tudo que ele falou aqui. Preste atenção à arrogância do rei. Ele já havia conquistado tudo. A Síria, na época, era a potência, assim, potência mundial, assim como era, por exemplo, Babilônia, que vai vir posteriormente, assim como vai ser, depois de Babilônia, os medos, os persas, os romanos, os gregos. A grande potência mundial aqui era a Síria, coordenava tudo, assim como foi o Egito. Por que o rei está falando dessa forma, com os reis, ou com o rei aqui de Judá? Ele conquistou tudo, ele conquistou Israel idólatra, cheio de ídolos, deuses de Baal, né, de Azera, Moloque, todos os deuses possíveis e impossíveis tinha nessa nação, na nação de Israel. Assim também como no Egito e tantas outras nações que o rei assírio conquistou. E agora ele se volta para Judá. Judá é uma espécie de um nicho, né? Uma cidadezinha pequena. Ora, o que é uma cidadezinha pequena para nações que ele conquistou? O que é um único Deus, um Deus só, para diversos deuses que ele venceu? Para ele, é nada. É nada. Se ele conquistou grandes nações, ele pode conquistar apenas um aglomerado, né? Um nichozinho, que seria Judá. Do mesmo jeito, assim como ele venceu diversos deuses, ele também pode vencer um único Deus. E é esse o teor da conversa dele. Quem é o rei de vocês, para que vocês tenham confiança nele? Quem é a aliança que vocês têm, que no caso é o Egito, para que vocês possam confiar nele? Quem é o Deus de vocês, que vocês podem confiar nele? Eu quero que você perceba uma coisa. Olha onde vai a arrogância de alguém. Eu quero que você preste atenção que a arrogância, ela está ligada com blasfêmia. E a gente vai ver isso mais na frente. A arrogância aqui, a soberba, é também a divinização do próprio ser humano. É quando o ser humano, no seu ego mais elevado, a sua autoestima tão elevada, ao ponto dele autoproclamar-se Deus. Assim como foi, por exemplo, com os deuses romanos, com os reis romanos, os imperadores romanos. É como se o rei assírio chegasse para o rei de Judá e dissesse: eu sou Deus. Quem fez tudo isso fui eu. Eu fiz a minha vontade
Eu fiz o que eu quis, do jeito que eu quis, na hora que eu quis. O que eu planejei, eu fiz. O que eu determinei, eu fiz. Isso é divinização do próprio ser humano. O rei assírio aqui, ele praticamente auto se proclama Deus. Ou um Deus superior ao verdadeiro Deus. Perceba como a arrogância ou a soberba, ela é tanto divinização do ser humano como idolatria a si próprio. É como se ele olhasse no espelho e dissesse: espelho, espelho meu, existe um Senhor mais poderoso, mais belo, mais divino como eu? É praticamente isso. Então essa é a afronta do rei para ajudar, só que a afronta do rei não é diretamente para ajudar, é para o próprio Deus, é para o Deus de Judá. Qual a consequência disso, né? E aqui a gente vai entrar na segunda parte da nossa mensagem, né? Porque o tempo não nos ajuda. Eu quero que você preste atenção. Mais uma vez, o teor da conversa dele. O rei assírio é praticamente Deus. Ele venceu tudo, ninguém foi capaz de vencê-lo. Venceu e conquistou todas as nações que ele quis, venceu todos os deuses que ele enfrentou, ninguém é capaz de pará-lo. Agora capítulo 19, não é? Porque senão não vai dar tempo. Tem muita coisa aqui, eu tenho que pular. Capítulo 19 agora. No capítulo 19, a gente vai ver agora que o povo se volta para Deus. Lembra? Ele chegou afrontando, né? Egito não é nada, o rei de vocês não é nada, o Deus de vocês não é nada. Ninguém é capaz de me parar. O povo se volta para Deus. Versículo capítulo 19. Versículo 1, quando o rei ouviu, rasgou suas vestes, versículo 1, cobriu de pano de saco e entrou no templo. Aqui ele vai buscar Deus. Aqui ele vai buscar o favor de Deus, ele vai buscar então a graça de Deus, a proteção de Deus, né? E aí o que vai acontecer? Primeiro de tudo, o povo se humilha. Versículo 1, pano de saco, que é o que ele coloca aqui, pano de saco. Eles rasgam suas vestes, em sinônimo de humilhação, e vão para o templo buscar a Deus. Com isso, e é isso aqui que é legal, vem a resposta. Versículo 6, e é isso aqui que eu vou ler com vocês. Olha só a resposta dessa busca do povo para Deus. Versículo 6. Então... Isaías respondeu e disse-lhe: dizei a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais o servo do rei assírio me afrontaram. Eu colocarei nele um espírito, e ele ouvirá uma notícia que o fará voltar para a sua terra, e o matarei a espada na sua terra. Aqui já começa, aqui vamos dizer assim, o cenário começa a mudar. O povo se volta para Deus diante dessa humilhação e afronta do rei assírio, e a resposta de Deus, por meio do profeta Isaías, é: não temas. Eu vou colocar um espírito nele, aí talvez aqui a ideia seja um estímulo, né? Ou talvez um anjo do Senhor, que é exatamente isso que vai acontecer. Um anjo do Senhor vai, mata todos os soldados que estão lá, e o rei assírio foge para a sua terra. Então perceba, quem que governa quem aqui? Não é o rei assírio que está, vamos dizer assim, governando ou guiando a sua própria história. É o próprio Deus. Ele matou, conquistou, subjugou quem ele quis. Agora diante de Deus é diferente. Ele vai ser conquistado, vai ser subjugado e vai fugir diante de um pequeno nicho,
como eu disse, de um pequeno aglomeradozinho de gente que era Judá, que era Jerusalém. Essa daí foi a primeira comitiva do rei assírio e a primeira resposta de Deus para o povo. Só que não para por aí. O teor dessa conversa aumenta, a arrogância dessa conversa aumenta. Versículo 8 agora. Versículo 8 até o 13. Rabsaque, né? Ele volta para o rei assírio, ele vai falar com o rei assírio, e aí, versículo 9, o rei assírio está numa espécie de uma guerra aí com o rei Tiraca, né, que é da Etiópia. E ele manda mais uma vez, finalzinho do versículo 9, que o rei Ezequias venha o ajudá-lo nessa batalha, né? Olha o versículo 10. Direis a Ezequias, ele escreve aqui uma carta para o rei. Direis a Ezequias, rei de Judá: quem é o teu Deus em que confias? Não te enganes. Perdão, que o teu Deus em que confias não te engane, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos ou na mão do rei da Síria. Tu sabes como os reis da Síria destruíram totalmente todas as nações, e pensas que seria poupado, que serás poupado? 12. Por acaso os deuses das nações, a quem meus ancestrais destruíram, foram capazes de livrá-las? Ou seja, Gozã, Harã, Zefé e os filhos de Éden, que estavam em Tecelar. Onde está o rei de Ramate? Arpade, Sefarvaim, de Ena, de Iva. 14. Depois de Ezequias ter recebido e lido essa carta com esse teor de afronta, trazido então pelos mensageiros, subiu de novo ao templo e estendeu diante de Deus, né? Tá como se ele fizesse assim, né? Tá aqui, Senhor, o que o rei da Síria disse, né? Versículo 15. Então Ezequias orou ao Senhor: ó Senhor, Deus de Israel, que está sentado acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ó Senhor, inclina o ouvido e ouve. Ó Senhor, abre os olhos e vê. E ouve as palavras de Senaqueribe, com as quais enviou seu mensageiro para afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras e lançado seus deuses no fogo, pois eles não eram deuses, mas obra de mãos humanas, de madeira, de pedra, por isso os destruíram. Senhor, nosso Deus, agora livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Essa aqui é a oração de Ezequias diante dessa afronta. Então ele chega diante de Deus: está aqui, Senhor, o que Senaqueribe nos deu, afrontando a ti. E aí vem a resposta de Deus mais uma vez, para essa segunda afronta, né, para essa segunda comitiva. Versículos de 20 a 34. Olha a resposta de Deus aqui. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. Olha o versículo 22. A quem afrontastes? E contra quem blasfemastes? Contra quem levantastes a voz e ergueste os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel? Tu afrontastes o Senhor por meio dos teus mensageiros e disseste: com a multidão de meus carros subi ao alto dos montes, no interior do Líbano, derrubarei os altares de cedro,
os melhores pinheiros, e cheguei à tua pousada mais remota, na floresta mais densa. Versículo 24, eu cavei e bebi as águas das terras estrangeiras, e com as plantas dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Veja, é isso aqui que Senaqueribe disse. Agora, olha a resposta, versículo 25. Por acaso não ouvistes que já muito determinei isso, e já desde os dias antigos o planejei, porém agora executei, para que fosses tu, rei da Síria, que reduzisse as cidades fortificadas a monte de desertos. Versículo 26, por isso os moradores delas tiveram pouca força, porque foi Deus que determinou isso aí. Ficaram cheios de pavor, de vergonha, tornaram-se como erva do campo, como a relva verde, como o capim nos telhados, que se queimam antes de amadurecer. Porém, versículo 27, conheço o teu assentar, teu sair, teu entrar, bem como o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim. Vamos parar aqui. Preste atenção. O rei assírio, ele está achando que ele era o bambambam, porque ele conquistou todas as nações que ele quis. Ele derrotou todos os deuses que ele quis. Só que o que Deus diz para ele é que não. Ele derrotou nações, ele derrotou os deuses, porque Deus assim o quis. A Síria era a vara, o cajado de Deus, o juízo de Deus para as nações. Assim como foi Babilônia, assim como foi, por exemplo, os medos e persas para a Babilônia. Assim como vai ser Roma para os gregos. A Síria era juízo de Deus para as nações. A Síria, ou o rei assírio aqui, ele não agia por conta própria. Ele simplesmente não dizia, vou conquistar aquela nação porque eu sou o cara, eu sou Deus, eu tenho todo o poder. Não, ele fez isso porque Deus assim o quis. Ele planejou, ele determinou e ele executou. Ele não tem poder nenhum. Quem deu poder a ele foi Deus. As nações não conseguiram suportar porque Deus assim não quis. Essa é a resposta de Deus para a arrogância do rei assírio. O seu poder vem de Deus, não dele mesmo. E aqui, me permita um parênteses aqui. Geralmente a gente escuta música, né, dizendo aqui, uma das mais tocadas hoje, né? Deixa eu te usar, né, para curar, para isso, para aquilo, né? Ou Deus está pedindo permissão a você para lhe usar, né? Ou, olha, Deus está batendo na portinha do seu coração e pedindo que você se volte para Ele, né? Deus, ele não invade a liberdade de ninguém, o livre-arbítrio, né? Que é totalmente errado esse conceito, né? Deus, ele te dá liberdade. Não. Aqui não. Aí eu vou e pergunto, desde quando o rei assírio sabia que ele era ungido, servo de Deus, mesmo sem ele saber? Nunca. Ele era um rei ímpio. Desde quando Nabucodonosor sabia que ele era a vara dele para os medos e persas? Desde quando, por exemplo, o Ciro, confundi aqui, sabia antes do seu nascimento que ele era ungido, servo de Deus, mesmo sem saber, contra a Babilônia? Nunca. Deus, ele não precisa pedir permissão a seu ninguém para agir. Deus não precisa pedir permissão para seu ninguém para fazer o que ele quer. Nós somos meros vasos de barro. Meros vasos de barro. Você é usado por Deus, querendo você ou não. Esse aqui é o ponto. Eu quero que você perceba isso, porque Deus é soberano. Ele é grande. Ele é maior do que nossa vontade. Ele é maior do que os nossos pensamentos. Então ele não precisa da sua permissão para fazer o que ele quer. Quem
tem essa ideia de dizer, eu permito isso, eu permito aquilo, está mais ligado aqui com a ideia aqui desse rei assírio aqui, do que propriamente com o conceito bíblico de graça, de agir ou de providência de Deus. Por que isso é importante? Porque quem está no coordenado da história, quem guia toda a história é Deus. Quem guiou toda essa história, mesmo sem o rei aqui saber, foi Deus. Mesmo sem o rei saber que ele era ungido aqui por Deus. E ele tinha que se submeter a isso, querendo ele ou não. A grande pergunta é, qual é a diferença do agir de Deus na vida do ímpio e qual é a diferença do agir de Deus na vida do justo? A diferença é, quando chegar ao ponto auge aqui, no caso aqui do seu reinado, vamos comparar, por exemplo, aqui com Ezequias. Quando chega aqui no ponto auge do seu reinado, no apogeu aqui da sua grandeza e riqueza, um rei ímpio, ele se volta para si mesmo e diz, eu conquistei, eu cavei cisternas, como ele diz, eu bebi águas, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu conquistei, eu dominei, eu subjuguei. A diferença de um rei justo, temente a Deus é, eu não fiz nada disso, eu fui apenas mero objeto na mão de Deus. Essa é a diferença. O rei justo, ele se volta para Deus e diz, Senhor, só Tu és Deus. O Senhor é que coordena toda a história. Essa que é a oração de Ezequias. E essa é a diferença. Essa é a diferença. Foi Deus quem determinou tudo isso, e não o rei. E óbvio, né, isso não vai terminar bem, né, para ele, né? O que vai acontecer então? Deus responde. E a resposta de Deus também, versículos 27 a 28, é juízo agora. Bom, foi eu que fiz tudo isso, você não fez nada. O que vai acontecer com você agora, Senaqueribe? Versículos de 27 a 28. Perdão, versículo 28. Por causa do teu furor contra mim, e porque tua arrogância subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz, e meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho onde viestes. Então veja, o que vai acontecer com o Senaqueribe agora? Alguns estudiosos afirmam que quando o rei assírio conquistava, que ele leva cativo, né? Ele amarra uma espécie de argola aqui no nariz, no sentido mais de humilhação mesmo, né? Então tudo indica que Deus está falando exatamente a mesma coisa aqui. Assim como você humilhou, eu também vou lhe humilhar. Rédeas na boca aqui, né? Então você imagina um animal brabo, né? No qual Deus vai lá e puxa. Ele vai parar. Ele não tem como dizer não vai parar, ele vai parar. Ele pode ser o mais bravo de todo. Puxou as rédeas, ele para. A ideia é o único, vamos dizer assim, que freia tantas nações como o próprio Senaqueribe é o próprio Deus. Ele está no coordenar da história. Ele tem as rédeas na boca dele. É ele que governa tudo. Não é Senaqueribe. Eu vou pôr então o meu anzol no teu nariz. Vou lhe frear, vou lhe parar. Quem vai humilhar você sou eu. Ele vai voltar, como ele diz aí, para onde ele veio. Para onde ele veio. Ou de onde ele veio, né? Versículo 30. Perdão, versículo 31. Para a gente avançar, né? Versículo 31. Porque o remanescente sairá de Jerusalém, e os que escaparem do Monte Sião, o zelo do Senhor fará isso. 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca da Assíria. Olha só. Ele, Senaqueribe, ele não entrará nessa cidade, nem lançará flecha alguma contra ela, não enfrentará com escudo, nem construirá morros de ataque contra ela, ou ao redor dela.
ele voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará nessa cidade, diz o Senhor. 34, porque eu defenderei essa cidade para livrá-la por amor de mim e do meu servo Davi. Senaqueribe não vai conseguir invadir. É Deus quem vai livrar aquela cidade. É Deus quem vai proteger aquela cidade. Ele fez o que ele quis com as demais. Fez o que quis com Israel, porque Deus não estava mais ali. Aqui é diferente. Deus é soberano. Deus é soberano. Senaqueribe não vai conseguir fazer o que ele quer. Olha a execução disso, né? A execução aí desse castigo aí de Deus para o rei. Versículo 35. Olha o que vai acontecer. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Então, olha só, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu e voltou para Nínive, onde ficou. Ele voltou para o lugar de onde ele saiu. Quando ele chega em Nínive, versículo 37, ele está adorando lá no templo lá do Deus dele, né, Nisroch, e os próprios filhos vão e matam ele. Esse é o juízo de Deus para ele. Você não vai invadir essa cidade, você não vai nem sequer lutar. O que Deus faz? Deus envia um anjo, mata tudinho lá, e o interessante é isso, mata todo mundo, todos os soldados, e ele que foge. Não é engraçado isso, né? Ele foge, e ele vai morrer lá na casa do Deus dele, adorando o Deus dele. Então veja, Deus é soberano. Senaqueribe fez o que quis, o que ele quis, ele fez. Quando Deus diz assim, quando Deus disse, faça, agora não, ele não consegue mais fazer. Diante da sua potência, que era o seu exército, ele não consegue vencer um pequeno grupo de gente em Judá. A grande pergunta é o que a gente pode aprender, né? Quais as lições, né, que a gente pode tirar disso tudo, né? Peço desculpas por ter corrido, né, porque o texto é muito grande e o tempo ali praticamente já foi. Então, vamos lá. A primeira lição, né, que a gente pode tirar é que, e óbvio, né, Deus é que governa toda a história. Foi assim com esse rei assírio, é assim com Nabucodonosor. Para deixar isso mais claro com a questão de Nabucodonosor, eu acredito que vocês já leram Daniel, principalmente capítulo 4, leia bem detalhadamente, pausadamente, devagarinho, você vai ver lá, o rei Nabucodonosor reconhecendo a grandeza de Deus, né? Lá ele se transforma numa espécie de uma besta, né? Vai comer capim, né? E aí é quando ele volta à sua consciência, louva a Deus e Deus então restaura, né? Foi assim com os reis Ciro e tantos outros, que Deus então governou para fazer a sua vontade. Tudo está de acordo com o propósito de Deus, nada passa sem o querer dele. Segundo, aqui a gente aprende também o verdadeiro significado da arrogância. A arrogância ou soberba, ela é idolatria a si mesmo. Ela é você praticamente dizendo que você é Deus, ou você é superior ao único Deus verdadeiro. Esse aqui é o verdadeiro significado da própria arrogância aqui. Senaqueribe era alguém, por causa de suas conquistas, arrogante, soberbo. Eu conquistei, eu fiz tudo isso. A raiz então de todo esse ego autoestimado, vamos dizer assim, ao extremo, é idolatria. É idolatria de si mesmo. É olhar para um espelho e dizer, espelho, espelho meu, existe alguém mais poderoso do que eu. Terceiro e último, é óbvio,
Nossa verdadeira segurança é Deus. Nossa verdadeira segurança é a grandeza de Deus. Assim como Deus protegeu, guardou e guiou o seu povo, assim também, quando nos voltamos para Ele, em adoração, em humilhação e em louvor, Ele também nos guarda, nos protege, porque Ele é soberano e grande sobre todos. Amém? Que Deus então possa nos dar graça, em nome de Jesus. Vamos orar? Curva a tua cabeça. Vamos ficar de pé, né? Santo Deus, nos voltamos para Ti, assim como Ezequias, que no meio de tamanha angústia, no meio de tamanha opressão, sentida por aquele rei ímpio que afrontava a Ti, a semelhança dele, nós dizemos que só o Senhor é Deus. Diante dessa nação praticamente destruída, cheia de corrupção, cheia de miséria, doença, nos voltamos para Ti. E a semelhança de Ezequias oramos, dizendo que só o Senhor é Deus, que só o Senhor tem o coordenar de nossas vidas, o coordenar dessa história no qual nós vivemos. Não estamos aqui por acaso, não viemos do acaso, somos obras Tuas, somos Teu povo e clamamos a Ti. Nos guarda, nos protege, nos guia pelo Teu caminho, segundo a Tua vontade e para a Tua glória. Nos guarda e nos protege, nos leva para os nossos lares e nos dá uma boa semana, tudo de acordo com a Tua vontade, tudo de acordo com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus.